proibido no Brasil e 6 vezes mais caro que o ouro. O cristal de poucos centímetros, levemente amarelado, quase transparente, é exposto em lojas especializadas em maconha da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, como uma joia. Cada grama do extrato ultraconcentrado de maconha produzido pelo brasileiro Harold Winston, mais conhecido como Buff, de 34 anos, pode custar até $250, o equivalente a cerca de R$1. A porção é suficiente para fazer 2 cigarros misturando com tabaco ou ervas ou usar até 5 vezes num bong purificador, geralmente feito de vidro, utilizado para fumar maconha. Harold deixou o Brasil em 2003, há 16 anos, atraído pelo desejo de trabalhar com cannabis. Antes de deixar o país, ele tinha plantado 400 pés de maconha no quintal da casa onde vivia com a família em Belo Horizonte. A mãe dele descobriu, destruiu o plantio e pagou ao filho uma viagem para ele passar uma semana em Amsterdã, na Holanda. Ele nem chegou a pegar o voo de volta e, desde então, só visitou a terra natal em festas de fim de ano. Nesse período, Harold viveu 5 anos na Holanda, ganhou 10 prêmios em competições de maconha nos Estados Unidos e se tornou uma das maiores referências do mundo canábico. No Brasil, o plantio, a venda ou a doação de maconha são considerados tráfico de drogas, crime punido com penas de 5 a 15 anos de prisão, além de multas. Usar a erva é considerada apenas uma contravenção. Nesses casos, o usuário deve prestar serviços à comunidade e fazer um curso sobre os danos causados pelo uso de drogas. O advogado Ricardo Nemer, da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, Reforma, diz que muitas vezes a distinção entre usuário e traficante, feita principalmente pela Polícia Civil, é incerta e pode resultar em punições injustas. Depende do achismo do delegado. Não há regra do que é pequena ou grande quantidade. Isso causa uma grande insegurança jurídica e enquadra diversos usuários como traficantes. Um exemplo são as pessoas que cultivam maconha para fazer extratos, como os produzidos por Buff, e precisam de muitas plantas, explica o advogado. Você dá uma simples puxada e é como se você tivesse fumado uns 10 baseados inteiros, diz Fernando Badawi, de 43 anos, vocalista da banda CPM 22. Não tem nenhuma impureza. É como degustar um bom vinho. Quando você fuma uma maconha comum, tem o papel, folhas, galhos e tudo mais junto, fora a sujeira. Aquilo que o Buff faz é o puro extrato de THC, o princípio ativo que causa a brisa. Eu já experimentei maconha em diversos países que visitei e digo que essa está entre as melhores do mundo. O brasileiro Harold diz que Badawi o visita 2 vezes por ano na Califórnia e que já experimentou vários de seus produtos. A gente virou amigo. Ele é um ativista que representa muito nossa luta e eu acho lindo todos esses caras de peso desmistificando o uso da maconha. Eles demonstram que podem fumar e serem grandes profissionais. A manifestação pública dessas pessoas é um dos caminhos para a legalização no Brasil, afirmou. Harold nasceu na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, mas seus pais avaliaram que não teriam condições de criá-lo. Aos 3 meses de idade, o bebê foi adotado por americanos que viviam em Belo Horizonte e o batizaram com o nome do avô americano. Eu sempre fui um moleque doido, talvez pelo fato de ser adotado. Fui expulso de todas as escolas por onde passei em Belo Horizonte, conta o brasileiro. Ele diz que ter se tornado uma referência na produção de maconha na Califórnia é a realização de seu maior sonho. O problema foi que eu gostei demais, irmão. Um dia depois de sentir aquela sensação, comprei 25 gramas, suficiente para produzir até cerca de 50 baseados. Foi doido. A partir daquele dia, eu queria ver coisas sobre maconha o dia todo, queria experimentar a melhor maconha do mundo e fiquei na caça daquilo. Naquele mesmo ano, descobri o haxixe e pirei de vez, conta o brasileiro aos risos. Na época, ele passou a ter acesso e consumir grandes quantidades de haxixe trazido do Paraguai.
Mas ele conta que sentia desgosto por consumir algo sujo e de procedência desconhecida. Seu sonho passou a ser produzir seu próprio concentrado, de alta pureza. Sem se importar com as leis brasileiras, o adolescente passou a plantar maconha no quintal de casa, em 2002. E num volume capaz de atrair muita atenção. Eu meti 400 plantas lá. Falei para a minha mãe que era ayahuasca porque era legal. Mas depois de certo tempo, uma amiga dela foi lá em casa e viu o cultivo. Eu estava na esperança de que não acontecesse nada, mas essa mulher colocou algumas folhas no bolso antes de ir embora. 2 dias depois, minha mãe descobriu que era maconha, ficou puta comigo e destruiu todas as plantas, diz Harold. Além de sustentar seu consumo diário da erva, o cultivo fornecia material para que fizesse seus primeiros testes. Na época, ele conta que passava o dia cuidando das plantas, estudando e discutindo novas técnicas para aumentar sua produção e fazer extratos de qualidade. Sua fonte era o site brasileiro Grovron, o maior fórum online sobre maconha da América Latina, com mais de 120 mil inscritos. O Grovron para mim era um portal da coisa mais secreta do mundo. Passava o dia ali como um louco, como se o fórum fosse um livro aberto na minha frente. Ali, foi com certeza a minha primeira escola, a base de tudo que aprendi até hoje, relata. Depois de 2 semanas sem falar com o filho por conta da plantação em seu quintal, sua mãe, Nilza Kozak, o chamou para dar uma bronca e ter uma conversa franca. Kozak, conta Harold, foi a primeira mulher a se formar em direito em Minas Gerais e tinha um profundo conhecimento sobre a legislação. Minha mãe já tinha mais de 60 anos, mas era muito cabeça aberta. Ela me alertou que uma plantação daquele tamanho era motivo para o governo querer tomar nossa casa, um dos poucos assuntos que despertavam a atenção do governo e policiais. E disse que me presentearia com uma viagem de 1 semana para Amsterdã, na Holanda, quando completasse 18 anos. Ela queria que eu conhecesse um lugar onde pudesse fumar maconha sem problemas, conta. Eu fiquei muito louco quando cheguei lá, em 2003. Parecia uma criança em loja de brinquedo. Fiquei matutando como eu poderia ficar na Holanda e passar a vender maconha por um preço 100 vezes melhor do que as pessoas no Brasil. Minha mãe ficou desesperada quando soube. Harold conta que morou durante 1 ano em um apartamento para refugiados africanos em Amsterdã, que alugava por 300 euros. Durante esse tempo, ele fez contatos e aprimorou seus conhecimentos sobre a erva. Eu me envolvi com pessoas que achavam que tinham maconha e haxixe bom. Na Holanda, a maconha é apenas tolerada. Durante os 5 anos que fiquei no país, vi muita gente sendo presa, inclusive conhecidos. Logo começaram a me dizer que eu estava no lugar errado, que eu deveria ir para a Califórnia, diz. Primeiro, ele foi para Nova York, mas depois de 1 ano vivendo num frio dos infernos e presenciando uma forte repressão policial contra usuários de maconha, ele resolveu se mudar, em 2009, para Los Angeles, na Califórnia, onde vive até hoje. Eu mal cheguei e enlouqueci. Eu fiquei gritando na rua, literalmente, porque a cada esquina tinha loja para você comprar equipamentos. Você fica louco mesmo. Entrei na primeira que eu vi e fiquei conversando com o dono durante horas sem parar, lembra-me com euforia. 3 dias depois de chegar à Meca da maconha, Harold comprou uma luz especial ideal para 6 plantas e começou a plantar a própria erva dentro de casa. 6 meses depois, tinha 10 lâmpadas. 1 ano depois, tinha 15. Depois da longa experiência em Amsterdã, o jovem avaliou que o mercado na Califórnia tinha bons equipamentos, uma legislação muito favorável, mas ainda era pouco desenvolvido. Sua maior surpresa, porém, foi quando assistiu a uma edição da Cannabis Cup, a maior competição de maconha do ZEUA, promovida pela revista Ig Times. Eu não acreditei que os caras vacilavam tanto. Num país de primeiro mundo, com ótimos equipamentos e maconha boa, eles poderiam fazer muito mais, relata o brasileiro.
Aquele era o incentivo que faltava para ele começar sua própria produção e buscar seu espaço no mercado. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e coordenador, há 30 anos, do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade, Dartil Xavier, condena o uso de maconha por adolescentes, como fez Harold. Eu acho que ninguém deveria fumar antes dos 18. Alguns autores dizem a partir dos 21. O ponto mais preocupante é que a maconha pode desencadear uma psicose, quando o usuário sai da realidade. Caso ele tenha uma predisposição para isso, a maconha pode funcionar como um gatilho, explicou. Por outro lado, o médico afirma que no seu ponto de vista a regulamentação do uso da maconha diminuiria o consumo da erva no país e seria um avanço na área da saúde. Nos lugares onde existem políticas mais tolerantes ou legalização, como a Holanda ou os Estados Unidos, as pessoas não fogem das informações. Há inclusive uma grande política de redução de riscos. No clima de proibicionismo como há aqui, ninguém tem informação. A Holanda, inclusive, é um dos poucos países onde o consumo de maconha vem caindo. Uma prova cabal de que a proibição do uso aumenta o consumo, afirmou Xavier. Entretanto, o coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, João Paulo Lotufo, diz que qualquer relaxamento em relação ao consumo de maconha seria um erro. Nos Estados Unidos e no Uruguai, onde o uso é permitido, dobrou o número de dependentes. Se hoje há um surto psicótico a cada 100 pessoas, se libera, você dobra para 2. Vai subir o número de acidentes automobilísticos causados pelo uso da droga, sem contar que as lesões causadas pela maconha no cérebro são irreversíveis, disse o médico. Lotufo diz ainda que a maconha é mais cancerígena que o tabaco, com base em estudo publicado na revista European Respiratory Journal em 2008, e que os custos arrecadados com impostos em caso de regulamentação não seriam suficientes nem mesmo para bancar o aumento dos gastos com saúde. O imposto arrecadado com a venda de cigarros também não cobre a lesão que o tabaco provoca no sistema de saúde. Liberar o uso no Brasil seria um absurdo. Alguns falam na internet que a maconha é medicinal, mas não tem nada disso. O canabidiol, CBD, sim é medicinal, mas trata-se de um extrato que nada tem a ver com o uso recreativo, afirmou o médico da USP. O primeiro passo de Harold Winston para entrar no mercado canábico foi convencer Nick A.T., produtor do que muitos consideram o melhor haxixe vendido no ZEUA na época, a ensiná-lo a fazer o produto. Haxixe é uma pasta densa feita da resina de maconha, fumada em bong, narguilé ou em cigarro misturado com tabaco ou maconha. Fiquei enchendo o saco dele igual um fã durante 6 meses, até que um dia ele resolveu me ensinar. Ele me convidou e eu fui até o Colorado para aprender a técnica e, na semana seguinte, eu já era o melhor ashmaker, produtor de haxixe, da Califórnia. Isso foi há 9 anos, na mesma época que minha mãe morreu de câncer, relata ele. Ao contrário do haxixe vendido no Brasil, feito com restos de maconha de baixa qualidade, muitas vezes feito das sobras de resina que grudam na mão das pessoas que colhem a planta no Paraguai, o produto de Buff passa por um complexo processo. Assim que ele fez o primeiro haxixe usando uma técnica de extração à base de água, sem solventes, ele teve a certeza de que tinha condições de era algo inédito e quis colocar seu produto à prova num campeonato. Mas, para isso, era necessário ser dono de um dispensário. Apenas a loja Buds de Roses aceitou o pedido. O produto de Buff chamou a atenção logo no momento da inscrição por conta de sua cor clara, sinal de pureza, e por ser o único feito com água. A maioria dos concentrados, conta Harold, é feita com gás butano, o mesmo usado em isqueiros. Em meio a 40 competidores, o brasileiro ganhou seu primeiro troféu. No dia seguinte, ele viu sua popularidade disparar e seu produto se tornar uma referência num dos mercados mais exigentes do mundo. A demanda foi tão grande que ele conta ter ficado 7 dias sem dormir fazendo haxixe sozinho em sua casa para dar conta de alguns pedidos. Uma das encomendas foi feita pelo grupo americano de rap Cypress Hill.
Eles encostaram na minha casa com um caminhão cheio de maconha para eu fazer haxixe para eles. Perguntei se estavam loucos porque eu demoraria 1 ano para terminar aquilo sozinho. 1 semana após terminar o serviço, eles levaram outro caminhão cheio, conta. Pouco tempo depois, Harold fundou sua própria empresa, a BASF, que aos poucos virou o nome com o que Harold passaria a ser conhecido no mercado canábico. O nome significa Badass Motor *******. Ele foi inspirado em uma cena do filme Pulp Fiction. A BASF começou a se tornar uma referência de qualidade na Califórnia. Ganhou 8 Cannabis Cups consecutivas de melhor haxixe e passou a ser cultuado por usuários de maconha não só na Califórnia, mas ao redor do mundo. O campeonato não dá dinheiro, mas no momento que você sai do palco com o troféu, aparecem mais de 50 donos de lojas querendo comprar tudo o que você tem. Gente tirando maços de dinheiro e do bolso. Eu pensava que era até policial querendo me pegar, conta. A BASF me deixou muito satisfeito e ciumento. Hoje, tenho 35 funcionários, mas sinto medo de ampliar demais, crescer, e precisar entregar meu segredo para mais pessoas. Eu criei um monstro. Imagine criar um gorila dentro de um quarto. 1 hora você vai tomar um soco. Aconteceu isso comigo. Teve gente que veio, aprendeu e hoje criaram as coisas deles. Mas como eu comecei primeiro que todo mundo, ainda estou alguns passos à frente, afirmou. O segredo maior é olhar para as flores da maconha como se ela fosse uma vaca. No momento em que você abate a vaca, ela deve estar em ambiente refrigerado para não degenerar. Quando você corta a maconha é a mesma coisa porque ela começa a morrer. Se você não mantiver ela refrigerada em 1 hora para manter ela viva, a planta começa a secar e perde óleo, afirmou. Harold não deu mais detalhes, mas afirmou que mantém a planta congelada até o momento da extração, e que o solvente e o produto devem ser mantidos em temperaturas negativas. Harold diz que sua empresa está em plena expansão e conta que acabou de comprar uma área de 2 hectares equivalente a mais de 2 campos de futebol no estado de Oregon apenas para plantar maconha rica em CBD, usado principalmente para a produção de remédio. Essa cepa não tem THC, o princípio ativo da planta, que causa o barato. Ele diz que fará isso porque se sente na obrigação de se colocar em todos os setores do mundo canábico. Harold se diz triste com a lei de drogas brasileira. Para ele, a legalização do cultivo, comércio e consumo da erva poderiam ser de grande ajuda à combate da economia do país. A salvação do Brasil é a maconha. É a única coisa que pode gerar milhares de empregos e trilhões de reais no mercado econômico de maneira imediata e o povo precisa entender isso. O país está perto da linha do Equador, tem um clima perfeito e terra abundante, emprego. Sem falar que a maconha é matéria-prima de 35 mil produtos diferentes, num ciclo de 2 meses. Para que cortar árvore? Eu amo o Brasil e estou doido para poder trabalhar com o que eu gosto no meu país, afirmou. Eu mesmo fui preso há 3 anos. Aqui é legal, mas ao mesmo tempo não é. Fui parado por um policial e tinha 20 quilos de maconha no carro. Eu tinha uma licença e disse que mostraria ao policial, mas ele disse que rasgaria o documento caso eu mostrasse. A sorte é que no EUA você não é condenado até esgotar o processo. Depois de 2 anos e meio, fui absolvido, afirmou. Na Califórnia, a venda da maconha recreativa é legal. Por outro lado, a erva continua classificada como um narcótico ilegal sob a lei federal americana. Há um conflito de leis federais e estaduais que cria uma zona cinzenta nos Estados Unidos. Há a legalização, mas por outro lado há uma grande dificuldade para conseguir as licenças e isso causa uma grande insegurança jurídica, diz o advogado Ricardo Nemer. Já no Brasil, ativistas dizem que o caminho mais provável para descriminalizar o uso da maconha e dar o primeiro passo rumo à legalização é o julgamento no STF de um processo que pode revogar o artigo 28 da Lei de Drogas. Isso permitiria a posse de pequenas quantias e plantio da erva para consumo próprio. Esse processo,
parado desde 2015 após o ministro Teori Zavascki pedir vistas, está marcado para ser retomado no dia 5 de junho. A pausa ocorre porque, depois da morte de Zavascki, o caso foi para as mãos de Alexandre de Moraes. No ponto de vista do músico Badawi, que diz ter visitado diversos países onde há regulamentação, tolerância ou descriminalização do uso da cannabis, diz que é apenas uma questão de tempo para que o mesmo ocorra no Brasil. Há 10 anos, esse assunto era tratado como tabu. Hoje, todos sabem que esse consumo não vai parar e que não tem como seguir outro caminho a não ser o da legalização. Por mais conservador que seja o governo, o Brasil sempre seguiu o modelo americano. É hora de desmantelar o mercado negro e explorarmos economicamente a cannabis, afirmou o músico. Buff também acha que a legalização da cannabis no Brasil não deve demorar. Ele diz que diversos setores da sociedade estão fazendo uma grande pressão no sentido de permitir o consumo e o comércio da erva, como ocorreu antes da legalização em países como Canadá e Uruguai. Chega uma hora em que a polícia não tem condições de ir atrás de quem planta e fuma. Os próprios policiais se questionam se eles devem ir atrás de político ladrão e grandes bandidos ou se vão ficar perdendo tempo indo atrás de usuário de maconha num país com tanto problema de verdade.